Eu nem sei por que eu vou contar essa fofoca aqui. Essa fofoca é sobre mim. Conta. O que fala? Eu fui no encontro de aplicativo. Não vou falar o nome porque eu não tô sendo patrocinada, mas aplicativo, e se vocês quiserem me patrocinar, estamos aqui, tá? Não tem problema de conhecer gente por aplicativo, em barzinho, pra mim é tudo a mesma coisa, porque eu gosto de falar e gosto de conversar. A gente tem que prestar muita atenção e eu percebi que eu tenho que fazer as perguntas certas, que pra mim seriam óbvias, mas parece que pra homens não são. A mulher hétero, cis, negra, realmente tá no mapa da fome. Resolvi adentrar nos aplicativos, ir lá deslizar e dar uns matches. E comecei a conversar com um cara. E a gente conversando algumas semanas, né? Conversa vai, conversa vem. Nem sei se eu devia estar fazendo esse vídeo, mas já passou algumas semanas, então eu vou postar. Trocamos amenidades, conversamos sobre a vida, contamos sobre família, eu viajei, voltei. Ou seja, estávamos nos falando durante muitos dias. Não passo meu número, rede social, nada disso antes do primeiro encontro por uma questão de segurança. E ele mandou mensagem pra gente se encontrar e marcamos de nos encontrar. Já de cara, eu bati e falei assim, não vou ficar com esse cara. Não. E aí eu não sei se foi a postura, uma obra aqui, vai ficar um tum-tum-tum. Ai, é sempre quando eu começo a gravar. Tinha alguma coisa ali que não encaixou. Eu não sei se era porque fazia o meu tipo, mas eu tava tentando desconstruir, tô tentando desconstruir algumas coisas, algumas características que eu quero me conhecer melhor. Inclusive, eu tenho falado muito isso, não só de você conhecer pessoas diferentes, mas entender também quem você é quando você conhece diferentes pessoas, quais são as características que saltam em você, né? O que fica mais evidente. Só que de cara eu não curti muito, né? Achei uma coisa meio estranha, não bateu assim que eu bati o olho nele. A minha resposta é não. Quanto mais ele falava, mais eu falava assim, não vou ficar com esse cara, não tô afim desse cara. E o que eu vou falar pra justificar? E pensando agora, refletindo, você não precisa justificar nada. Não, é uma sentença fechadíssima, você não é obrigado a ficar com ninguém. A resposta é não. E eu senti uma coisa meio retida. Sabe quando a pessoa tá falando, mas não tá à vontade, mas parece que quer falar, mas não entra no assunto? E a gente falou sobre muitas coisas, tá? Falou sobre família, falou sobre relação com mãe, falou sobre infância. Eu penso também e vejo e percebo algumas questões que homens tendem a manipular a gente pra chegar em algum lugar. E depois de horas, né? 2, 3 horas de conversa presencial, porque a gente já tinha conversado muito no aplicativo, ele falou, gostei muito lá do seu perfil, achei muito coerente, muito parecido também com o que eu tenho, e você falou lá, né, que queria algo casual, conhecer gente. Falou, é muito parecido comigo, é agora que eu tô conhecendo pessoas, a partir da pessoa que eu tenho. E aí a voz dele, ele falava, e no final a frase ia sumindo, eu falei assim, que? Eu não entendi. Aí ele, porque eu tenho uma pessoa, um relacionamento. Que? Você não é solteiro? Não, eu tô num relacionamento, mas é não monogâmico. Sério? Falei, mas a gente tá conversando há semanas e a gente tá aqui conversando há horas. Por que você não me contou? Você tinha que ter me falado. Ele, é porque eu queria tanto encontrar você, eu fiquei com medo de contar e aí eu queria te encontrar. Sério isso? Aí eu achei que eu precisava te contar antes de acontecer alguma coisa, antes de te tocar. Do quê? E eu respondi, não vai acontecer nada, você não vai me tocar. Eu não quero trazer pra dentro. Ele, mas ninguém, a gente também não quer colocar ninguém dentro. Eu falei, não, você não entendeu, eu não quero trazer esse tipo de relação, esse tipo de situação pra dentro da minha vida. Mas são escolhas minhas, eu não quero trazer isso pra mim, porque por mais que eu queira descobrir coisas novas, eu também me conheço. Eu não quero ter algo ou começar algo com alguém que já tem alguém. Tudo pode acontecer, eu posso me envolver, eu posso não me envolver, enfim, pode acontecer diferentes coisas, mas o fato de você estar num relacionamento precisa ser comunicado. Mas é não monogâmico, é aberto, não interessa, não deixa de ser um relacionamento. E você precisa comunicar para outra pessoa que você quer se envolver, o que você quer ficar. Você acha que precisa ser comunicado ou não? Deixa aqui nos comentários, porque na minha cabeça, na minha vida, eu quero que me comuniquem para eu ter direito de escolha, porque esse cara sequer deu direito de escolha, porque ele me escondeu coisas que poderia me deixar o direito de escolha de ir ou não encontrá-lo
a partir do que ele me informaria, que é, não quero encontrar com alguém que namora. Não. E a resposta pra você, não. Não que eu seja contra a não monogamia e queira rejeitar e acredite fielmente, piamente na monogamia. Eu acho que homens não são monogâmicos porque a sociedade ensina a não ser, e eu acho que a traição é uma prova viva de que não existe relacionamentos monogâmicos, sabe? E eu tô falando de uma forma muito generalizada em larga escala. E por muito tempo eu tive uma visão romântica, engessada na vida, e eu não quero mais ter, né? Por isso que eu tô aberta a essas situações e a conhecer pessoas e a conhecer diferentes tipos de pessoas. Mas existem coisas que você precisa ir testando a água. Eu prefiro não mergulhar, porque eu já mergulhei muito em poça d'água. Então eu prefiro ir experimentando e colocando o pezinho aos poucos e entender mais e me entender mais nessas situações. E a questão da não monogamia e da traição mostra muito, inclusive, como esse cara manipulou toda a situação para me encontrar, manipulou toda a nossa conversa, porque agora eu percebo o quão ele estava tentando me envolver afetivamente, contando coisas da vida, dividindo coisas sobre a mãe, dividindo coisas sobre o avô, dividindo coisas sobre de onde ele vem, dividindo coisas que talvez as nossas vivências e os nossos gostos pudessem bater ou não e pudessem se encaixar. Ele preparou todo um terreno para jogar isso, para eu ficar muito interessada, querer ficar com ele, independente dele ter me contado ou não. Sua besta! Desgraçado! Inferno! Isso é uma coisa muito importante pra mim. São limites muito elucidativos que eu coloco na minha vida, que eu preciso estabelecer e que eu tenho balizas pra poder me entender e pra poder, no dia a dia, ir de acordo com o que eu quero ser, com o que eu quero me tornar ou com o que eu quero experimentar. Muito se fala dessa questão de se interessar por homens casados, né? Que mulheres se interessam por homens comprometidos. Eu já fui essa mulher de se interessar por homens comprometidos. Amiga, não tem como te defender. Se você se interessa por um cara que tá com aliança, você na sua cabeça, né, fazem a gente pensar que, é um cara que se compromete. E se ele fica comigo, mesmo casado, ele prefere estar comigo do que com a esposa. Então, se ele ficar comigo, eu vou ser escolhida. Sendo que, gente, não é nada disso. O cara tá traindo a esposa, vai trair você não tá sendo escolhida, tá jogando contra você mesmo, porque você tá jogando contra outra mulher, mas a nossa sociedade faz que a nossa cabeça pense que a gente precisa ser escolhida nesse lugar por homens. Eu tenho agora esse poder de escolha de querer ou não estar, porque eu sei que existem essas possibilidades e existe a minha escolha de não querer estar. E existe também um histórico do que é ser uma mulher negra e ser preterida, né? A gente geralmente nem tem um relacionamento sério na nossa adolescência, na nossa vida adulta. E aí quando tem, ainda assim sugerem que não seja monogâmico e que a gente divida esse amor que a gente busca a partir do que ensinam pra gente que a gente deveria buscar. Eu fiquei muito chocada com até onde homens vão. Até onde homens conseguem ludibriar, conseguem enganar e entendem o que estão fazendo, entendem que estão enganando e entendem que estão errando. Porque quando esse cara me falou, ele nitidamente falou e abriu o jogo que escondeu de mim que tinha um relacionamento e que fez isso porque queria ficar comigo. Dependendo também de quem você é, acho que às vezes eu demonstro que eu sou um pouco destemperada. Poderia dar problema caso eu descobrisse depois e ele não me contasse. Mas se eu fosse um pouquinho mais insegura de quem eu sou, se eu tivesse talvez em outra fase da minha vida que eu já estive, talvez eu tivesse sido enganada. Talvez eu tivesse sido mais ludibriada. Talvez eu tivesse entrado num lugar que teria tido um final diferente que eu nem poderia vir aqui contar com muito humor, também com muita revolta, com muita raiva. Não sei o que eu faço, não sei se eu continuo nesses aplicativos, né? Pelo amor de Deus, tá difícil, né? Tá difícil. Que tristeza. Eu acredito que o melhor tempero do mundo é também o mais perigoso, que é a fome. Você tá com fome e você tá na estrada. E aí, você para assim numa birosquinha e tem uma coxinha muito gordurosa, dormida, né? Que já tá lá um tempo, você tá com muita fome. Você come aquela coxinha ou você espera mais um pouquinho pra lá na frente ter uma refeição que você estava em busca, que você queria comer, um restaurante mineirinho por quilo, que você vai escolher ali. Mas você também pode comer a coxinha e também pode comer no restaurante, se você aguentar, se você tiver aí estômago pra isso. No meu caso, eu não tenho. Eu tenho que selecionar as coisas que eu vou consumindo, porque eu acabo me transformando no que eu consumo. E agora o que eu faço? Eu sempre pergunto no aplicativo, agora eu tô perguntando pra todo mundo. Todas as conversas que eu tava tendo, inclusive, antes, eu tô mandando agora assim, você é solteiro? Então, galera, fica de olho, tá? Deixa aqui nos comentários se você acha que deve ser dito que você tá num relacionamento, sendo ele aberto ou não, pra que a pessoa
possa escolher se ela quer estar contigo ou não. Como são seus encontros nos aplicativos? Gente, eu tava tão empolgada. Meu Deus do céu. Ai, que ilusão. Não deixa de se inscrever aqui no canal, me seguir nas redes sociais. E aí as pessoas perguntam, Priscila, como que você consegue escrever todos esses roteiros de comédia romântica da sua série? Como que surge a sua criatividade? Gente, a criatividade surge do dia a dia, do cotidiano, das coisas que eu vou passando, das coisas que eu vou vivendo, das coisas que eu vou me metendo. De perto é uma tragédia, de longe é uma comédia, a gente usa pra roteirizar e trazer pra vocês aí um entretenimento. Até o próximo vídeo, um beijo. Tchau.